Meu desejo é outro. Meu desejo é para a igreja, é para a sua vida, é para todos aqueles que Deus trouxer aqui. Meu desejo é que você seja realmente um discípulo, uma discípula verdadeira, um líder, uma líder verdadeira, alguém que Deus possa contar, usar poderosamente para alcançar e ministrar na vida de outras pessoas, ser útil e relevante na sociedade no qual você vive, no ambiente onde você está, você seja uma pessoa de verdadeira influência, não uma influência digital, mas pode até ser, mas também uma influência na presença, que você influencie beneficamente a vida de outras pessoas. Meu desejo por você é que você seja próspero, que você seja uma coluna na casa de Deus, na igreja, que você seja alguém plantado na casa do Senhor, que nunca saia e que só cresça e prospere cada vez mais, e teu ministério, aquilo que Deus tem na tua vida, desenvolva cada vez mais. Então meu desejo é por você, é pela igreja. Nessa noite eu quero falar ainda sobre portas. Mas hoje o tema são portas espirituais. A bispa ministrou na semana passada, eu tive um compromisso com algumas pessoas, e que eu não pude, durante 3 dias eu não pude me desvencilhar desse compromisso. Por isso, mesmo sabendo que eu ia ministrar na semana passada, eu não tive como dizer não no compromisso que eu firmei com essas pessoas. E era um compromisso online também. Então, eu não pude me desfazer disso. Então ela ministrou, e ela ministrou sobre portas, porque ela ministrou aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para liberar sobre a sua vida. E eu até brinquei com ela, e tem uma palavra livre que eu li em tal lugar, e eu fiz do meu jeito. Até brinquei, a última, né? Para todas as portas que não se abriram nas nossas vidas até 2024. Em 2025, nós estamos dizendo para essas portas, nós estamos chegando para comprar o prédio. Não abriu não, nós vamos comprar o prédio que abre em todas as portas. Claro, não é um prédio físico, mas, entendeu? Está entendendo, né? É uma questão. Então, olha assim, libera essa palavra sobre o povo. Faz esse povo declarar para ele mesmo. Eu estou avisando a todas as portas que eu bati, não se abriu até hoje. Vou comprar o prédio em 2025. E aí quem vai ter a chave para abrir sou eu. Você tem que acreditar nessa doideira. Gente, você tem que acreditar nesse negócio. Essas coisas são espirituais, são reais. A palavra portas, ela é mencionada, porta ou portas, ela é mencionada pelo menos, porque depende da versão, 180 vezes nas escrituras. Porta ou portas. Então ela é uma das palavras importantes das escrituras. Existem palavras que aparecem mais vezes, e existem palavras que aparecem pouquíssimas vezes. Todas elas são importantes, mas aquelas que aparecem mais, obviamente são muito mais importantes, porque elas têm um sentido, um significado muito maior, elas querem dizer algo mais. Estão entendendo? Então você vai abrir em Apocalipse capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 1, e a ideia não é a gente trabalhar em Apocalipse aqui, né? Mas o Apocalipse 1 apresenta um Jesus glorificado, um Jesus ressuscitado, glorificado, Senhor de todas as coisas. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o Jesus se apresenta como sendo o dono das igrejas, e o símbolo da igreja em Apocalipse 2 e 3 é o candelabro. Por isso nós temos o candelabro aqui, não é porque é judaico ou hebraico. Nós temos um candelabro porque a nova aliança revela que o símbolo físico da igreja é o candelabro. Jesus disse que ele passeia no meio dos 7 candelabros. Então a palavra, Jesus, ele é o dono da igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, dos 7 candelabros. Portanto, o candelabro é a igreja, o símbolo do candelabro é a igreja. Então, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, Jesus está falando
com 7 igrejas locais na região da Ásia, cujo pastor, líder principal, o apóstolo João, era o líder geral ali, não só dessas 7, mas de todas da região. João, inclusive, é solto, né, e morre em Éfeso. Tudo indica que isso é um fato. Ele retorna à região de Éfeso e ele continua o seu pastoreamento ali, o seu apostolado. Mas Jesus também repreende essas igrejas locais, e estas igrejas locais, como em número de 7, tem um sentido de Jesus ter mandado João escrever para 7 anjos, 7 pastores das igrejas, e tem sentido ser 7, não 8, 9, 10, ainda que houvessem mais. 7 porque significa um número completo, um número pleno, um número fechado, um número divino. 7, mesmo que fale para 7 localidades reais, significa que também fala para todas as igrejas, em todas as épocas, porque é 7. Tem essa conversa, exortação e elogio de Jesus a essas igrejas no capítulo 2 e 3 encerra, e aí o versículo 1 do capítulo 4, João começa a escrever assim: depois destas coisas. Depois de quê? Depois de tudo isso que eu acabei de te falar. De um Jesus que se apresenta glorificado como Senhor, como soberano, e de um Jesus que se apresenta como dono das igrejas, com promessas para essas igrejas, com exortações para essas igrejas, com elogio para essas igrejas, com repreensões para essas igrejas e com 7 promessas poderosas para essas igrejas. E aí João então agora, depois de tudo isso, versículo 1, capítulo 4 diz: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que eu vi, aqui era como de trombeta falar comigo. A primeira voz que ele ouviu é a de Jesus, no capítulo 1, que anuncia como voz de trombeta, assim como voz de muitas águas, uma voz poderosa. E ele diz: a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta ao falar comigo, e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Estão, amém? Até aqui? Entenderam aí? Ele vê uma porta. Depois dessas coisas eu vi uma porta. Aqui, óbvio, é uma porta espiritual. Vamos falar um pouco mais sobre portas. Você vê que Apocalipse, João vê uma porta, e a voz chama para ele ir passar por essa porta. Vamos pensar um pouco sobre portas, para eu tentar ser mais rápido possível. Portas são uma realidade, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Repita comigo: portas são uma realidade, seja física ou espiritual. Por exemplo, quando você vê o sonho de Jacó em Gênesis 28, a gente só lembra de algumas coisas do sonho de Jacó. Normalmente algumas pessoas lembram que ele colocou o travesseiro, a pedra no travesseiro, e que ele fez um voto de dar o dízimo. Muita gente só se lembra disso, mas o negócio é muito mais amplo. Gênesis 28, a partir do versículo 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Onde é Arã? Ele seguiu, claro, ele estava fugindo do seu irmão. Arã é a casa do seu tataravô, é onde Abraão morava. Estão entendendo? Ele não vai para um lugar desconhecido completamente, ele vai para um lugar onde ele conhece, para um trajeto que ele conhece. Ele vai para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12 de Gênesis 28. Eu não vou mais citar versículo, vou ler em diante, tá? E ele sonhou.
E eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Estão ouvindo isso e lendo isso? Leia, né? Abre a Bíblia aí, não precisa do seu celular, né? Que atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jesus não disse isso sobre ele mesmo quando Filipe ficou surpreendido por ele ter revelado algo que só Filipe sabia? Jesus era como se fosse a própria escada. Jesus revelou. E se você visse os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Filipe, você ia se surpreender. Jesus revelou que ele também é essa escada. Essa escada também é uma figura de Jesus. Eu sou o Senhor, versículo 13. Eis que o Senhor estava perto dele, ou seja, Deus se aproximou, apareceu ali perto dele, e Deus fala para Jacó nesse sonho: a sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Para quem Deus prometeu isso? O avô dele. E o que Deus está fazendo com Jacó? Repetindo a mesma bênção que ele falou para o avô. Olha, eu prometi para o teu avô, essa bênção também é para você. Prometi também essa bênção para o teu pai, agora essa bênção é sua. A bênção que estava sobre o teu avô é tua também. Gente, vou falar uma coisa. Tem coisas que acontecem na nossa vida de bênção que não foi a gente que orou. Às vezes foi um avô da gente que era crente que orou. Uma mãe, um bisavô, um tio. A gente nem sabe, a gente não faz essas contas, a gente não percebe isso, porque a gente às vezes não conhece nada da vida deles. Claro, se não era cristão, obviamente não orou, mas quem sabe o teu avô ou o teu bisavô não tinha o costume de dizer: Deus te abençoe. A minha avó dizia: Deus te crie. Bom, Deus, ela estava dando a Deus a responsabilidade de me criar, porque ela mesmo não aguentava. Um bom negócio. Deus te crie, porque Deus sabe criar os seus filhos, sim ou não? Sim. Se tiver que dar porrada, Ele dá. Porque Deus não tem problema emocional. Vamos falar uma coisa, tem musiquinha que diz que Deus coloca, você quer ir para o colo de Deus. Você me desculpa, Deus, você nunca vai para o colo de Deus, porque Deus não te pega no colo. Deus não pega filho no colo. No máximo que Jesus fez, encostou a cabeça no peito. Mas cada colinho, filho, não vem com essa, deixa aqui recostado no colo, deixa eu dormir no teu colo, o Senhor fazendo um cafuné comigo. Deus vai dizer: deixa eu fazer um cafuné em você. Pá! Gostou do cafunézinho? Tem mais. Mais ou menos isso. Porque Hebreu diz que se você não recebe repreensão de Deus, se você não recebe a correção de Deus, e a correção que Hebreus fala, às vezes é física, ele diz: porque Deus repreende e açoita a todo aquele que tem por filho, a todo que ama. Se você não está pronto para receber o açoite e a repreensão de Deus, inclusive barra pesada, você não é filho de Deus. A Escritura diz: você é um bastardo, filho de Deus, você não é. Então Deus trata os seus filhos com seriedade, com gravidade, amém? Deus ama você, mas porque te ama, te trata com seriedade. Deus não tem problema emocional. Deus, se te ver chorar, Senhor, eu estou chorando de dodóizinha, de birra, Ele vai deixar. Ele não está preocupado com isso. Depois que você parar de chorar, Ele vai perguntar: e aí, acabou? Moisés morreu, o povo todo chorou, Josué chorando. 30 dias depois, Deus não aguentou mais. Deus chegou para Josué e falou: e aí, beleza? Deu certo. Moisés morreu, beleza. Enxuga o choro, já tem 30 dias. Levanta, sacode o pó, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque você tem que pôr um pouco para entrar na terra. E a minha agenda, meu relógio já está atrasando. Já fez o seu luto? Beleza! Agora levanta, porque é hora de trabalhar e entrar na guerra, porque tem uma terra para conquistar e as contas não esperam. A demanda bate na porta todo dia, sim ou não? Sim. Estão entendendo? Deus não tem problema emocional. Eu ainda estou com Deus e o Jacózinho. E aí, então,
Deus vai falar, catou sua descendência, tarará, tarará. Eu disse que não é mencionar os versículos, mas eu sou obrigado, porque eu falo e tenho que mencionar. 15, eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que for, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que te prometi. Bonito, não é? Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, versículo 16, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Temendo, então ele disse, quão temível é este lugar. Que lugar é este? Ele mesmo responde, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Como é que ele chama a casa de Deus e a porta dos céus? Betel. Os versículos seguem e ele vai dizer, faz ali, levanta um altar, faz uma coluna e chama aquele lugar de Beit-El, Betel, casa de Deus. Ora, toda casa tem uma porta. Portas espirituais. Então o que você viu aqui é que existem portas físicas, mas também existem portas espirituais. Gente, ele estava num descampado e ali ele disse que tinha uma porta, não era física. Estão entendendo? Era uma porta espiritual. Se você seguir o texto, para a tua curiosidade, lê esse texto até o final. Depois que ele faz a coluna, ele faz um voto. Aquele voto, eu fiquei pensando hoje, não tinha sentido. Pensando hoje, por que não tinha sentido? Se o Senhor for comigo, olha o voto que ele faz. Se o Senhor for comigo, me abençoar meu caminho, de tal maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo. Mas Deus não disse que ele ia voltar. Deus já tinha feito promessa, já tinha feito a promessa igual a do avô dele, já tinha declarado, eu te farei voltar a essa terra. Para que ele faz isso? Claro, gente, ele faz para confirmar da parte dele aquilo que ele ouve de Deus. Gente, não é porque Deus te fez uma promessa que você não tem que fazer a tua parte. Amém? Deus fez promessas? Sim. O que eu faço? Eu tenho que confirmar isso. Como eu confirmo isso? Com ações. A segunda coisa que a gente vai ver hoje sobre portas, uma porta espiritual, ela é uma mudança de ambientes. Existem portas físicas e obviamente já descobrimos que existem portas espirituais. Agora, vamos avançar. Uma porta espiritual, ela é uma mudança de ambiente. Jesus, em João 10, no versículo 9, Jesus vai dizer assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas não é só isso? Não é só a salvação. Ele diz, entrará, sairá do outro lado, em outras palavras, e encontrará pastagens. Ou seja, você sai de um ambiente de sequidão, vamos falar como os coaches, você sai de um ambiente de escassez, vamos falar como os coaches, você sai de um ambiente de escassez, de sequidão, passa por essa porta e encontra um outro ambiente de abundância. Quantos podem dizer amém? Porta espiritual é uma mudança de ambiente. Necessariamente as coisas mudam quando nós passamos por portas espirituais. Número 3. Algumas vezes uma porta espiritual só é percebida por discernimento. Nem todas as vezes, mas algumas vezes, uma porta espiritual só é percebida por discernimento. Se você não tiver o discernimento adequado, você vai passar pela porta e não vai perceber não. Você vai se distanciar dessa porta e não vai percebê-la. Você vai inclusive rejeitar essa porta.
porque não tem discernimento. Olha que interessante, me chamou a atenção, 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios 2, 12: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi, e aqui ele tem uma visão, aqui é o discernimento, ele não está vendo fisicamente, nem espiritualmente, assim, como Jacó viu uma porta, não, como Ezequiel viu uma porta, não, ele está tendo um entendimento, um discernimento, ele percebe que uma porta no Senhor havia aberto para ele. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. Mas esse texto, ele é muito estranho. Escute. Na sequência, ele vai dizer assim: todavia, eu não fiquei tranquilo no meu espírito, não. Por quê? Porque eu não encontrei meu amado Tito. Não encontrei meu parceiro, meu parceiro. Não encontrei meu companheiro de luta que deveria estar comigo naquele momento, não estava lá, fiquei muito perturbado e já parti para Macedônia. Eu fiquei pensando assim, gente, onde é que isso está em Atos dos Apóstolos? Porque às vezes ele escreve coisas que a gente precisa ir em Atos para descobrir do que se trata. Atos 16 diz que ele chega em Troade. Ele chega em Troade para pregar o Evangelho, já de uma sequência de tentativas e erros. Ele diz que tentou ir para Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Ele tentou ir para não sei aonde, mas o Espírito de Jesus Cristo não deixou lá. Aí ele chega em Troade. Quando ele chega em Troade, ele procura repouso. À noite, ele tem uma visão. Ele vê um homem do outro lado, de uma certa... vê um homem à distância, dizendo assim: passa para a Macedônia e vem, ajuda-nos. E aí, quando ele acorda, ele compreende, pelo Espírito Santo, que ele não devia estar em Troade, que ele tem que ir para a Macedônia. Aí, ao invés de, quando ele escreve aos Coríntios sobre esse caso, quando ele escreve aos Coríntios, ele não fala que foi uma visão que o levou à Macedônia. Alguém vai dizer assim, os ateus espíritos vão dizer assim: está vendo como a Bíblia se contradiz? Ele tem uma visão de noite, Deus manda através de uma visão ele ir para tal lugar. Na hora que ele escreve a carta anos depois para uma igreja, ele diz que porque ele não viu Tito, ele ficou conturbado do espírito e foi para Macedônia. É mentiroso. Não. Às vezes a gente precisa entender as coisas. Acontece com a gente mesmo. Às vezes a gente não quer dizer a algumas pessoas que nós estamos agindo porque a gente teve um sonho. Porque parece, ainda mais no dia de hoje, naquela época também, mas ainda mais no dia de hoje, faz parecer que a gente está tentando ser espiritual. As pessoas se sentem ofendidas, dizendo assim: quer ser melhor do que a gente. Fica só falando de Deus, de coisa espiritual, que teve um sonho que Deus revelou, que Deus mostrou, Deus vive falando com ele, e Deus fala assim todo dia, toda hora, toda noite. As pessoas não gostam, crente fica chateado se você fica falando: Deus me revelou. Ninguém revelou, Deus fala assim. As pessoas ficam chateadas. Paulo sabia disso. E Paulo não queria parecer mais espiritual do que o que ele era. Então ele teve uma visão em Troade que o indica o caminho a seguir, depois de que o Espírito Santo o impediu 2 vezes de ir para os lugares onde ele queria ir. Quando ele vai escrever aos Coríntios, ele simplesmente faz um relato como a gente faria. Deus te fala uma coisa, vamos imaginar, Deus fala para você algo, faça isso, você tem um sonho, você acorda e você começa a agir. As pessoas no dia a dia vão conversar com você, você fala assim: mas por que você está fazendo isso? Você não conta um sonho, você diz assim: não, eu entendi dentro de mim, eu refleti, entendi dentro de mim que esse é o caminho que eu tenho que fazer. Você não precisa dizer às pessoas: foi Deus que me falou essa noite por meio de um sonho e me mandou fazer isso.
Você não está mentindo, nem omitindo, nem fazendo nada. Você está dando uma outra informação. Está me entendendo? Você não precisa dizer, foi um sonho que Deus me deu. Não, você pode dizer assim, não, eu entendi na minha reflexão que era isso que eu tinha que fazer, decidir isso. Você não está nem ofendendo Deus, nem ninguém. Porque Deus sabe que Ele me mostrou. Está me entendendo? Não é mentira. Mas aqui, gente, de alguma forma, o que é estranho para mim? O apóstolo Paulo sabia que uma porta espiritual tinha sido aberta. Ele teve esse discernimento e ele simplesmente deixou essa porta para lá. Na carta de Coríntios, ele está dizendo aos Coríntios que ele foi em outra direção. Ainda que ele sabia que ali tinha uma porta aberta de Deus. Eu não posso dizer, o apóstolo Paulo rejeitou uma porta que Deus abriu. Não, porque Deus já tinha mandado ele ir para outro lugar. Mas ele está dizendo que ali tinha uma porta aberta e ele decidiu não ficar ali. Porque o texto em Atos vai dizer assim, entendendo ele que era, quando ele acorda, ele entende, ou seja, ele raciocina, ele reflete, diz, acho que a gente tem que ir para lá mesmo, vamos embora. A decisão ainda assim foi dele. Então ele poderia decidir ficar em Troade também, e Deus o abençoaria. Seja limitadamente ou não, Deus o abençoaria em Troade, porque havia uma porta aberta ali, no Senhor. Ora, o Deus que abre uma porta não quer que ele passe por ela. Ele mesmo disse, uma porta se abriu do Senhor para mim. Aí ele rejeita a porta e vai para outro lugar. Para mim isso é estranho, mas nada na Escritura é sem intenção, é intencional, é para nos mostrar que muitas vezes, meus irmãos, você pode ter diversas portas espirituais boas, abertas para você, mas às vezes você vai em outra direção, mesmo sendo boas portas abertas para você. A decisão vai ser tomada em oração, conversando com Deus, entendendo as circunstâncias, tentando compreender um sonho, uma noite que teve, não importa. Muitas vezes coisas boas, oportunidades boas podem acontecer em sua vida, mas você simplesmente vai dizer não a elas, porque você pode ter encontrado em sua mente, ter tomado a decisão de uma outra oportunidade que pode ser muito melhor. Estão entendendo? Todas as portas que Deus abre são boas. Você decide por quais você vai entrar. É uma parceria. Amém? Deus pode te abrir 10 portas, mas você não pode passar por 10 portas. Você só pode passar por uma. Amém ou não? Amém. Gente, se tiver na tua casa 3 portas de entrada na frente da tua casa, a casa é tua, tem 3 portas, você consegue entrar ao mesmo tempo pelas 3? Você vai ter que escolher entrar por uma. Sim ou não? Então, Deus pode abrir muitas portas, e todas essas portas, essas oportunidades, podem ser portas espirituais muito boas para você, mas você vai ter que escolher a melhor. E como você escolhe a melhor? Você escolhe a melhor em oração. Amém? Compreendendo, tentando discernir, porque existem portas espirituais que só podem ser percebidas por discernimento. Algumas pessoas, você já passou por isso, com certeza, porque eu já passei por isso. Você faz, você coloca currículos em empresas que você queria trabalhar. Aí você fala, poxa, se essa aqui me chamar, aí, como você está naquela necessidade, a primeira que chama não é aquela cópia que você queria.
Aconteceu comigo isso várias vezes. Já aconteceu com alguns aqui, eu tenho certeza. Aí você, no desespero, na necessidade, você vai. O que acontece na outra semana, depois que você está fichado, as outras todas te chamam. É ou não é? Se não aconteceu com você, vai acontecer, porque é assim que acontece. Aí você fala, já tem a cara, ele me chamou. O que você faz? Você se mantém aqui, porque você fez uma escolha. Porque se você se demitir aqui agora, antes, sua carteira vai estar problemática e a outra empresa não vai pegar aquela que te queria. Estão entendendo? Existem muitas portas abertas, mas você escolhe em oração a que é a melhor. Amém? Bom, número 4. Os cultos e as celebrações, diga culto e celebrações. Celebrações são as festas. Os cultos e as celebrações da igreja são portas para uma atmosfera celestial. Escute isso, porque isso muda tudo. Os cultos e as celebrações da igreja, semana que vem, culto da aliança. Os cultos e as celebrações da igreja são portas para uma atmosfera, essa palavra, uma atmosfera celestial. Quando você entra por esse tipo de porta, que é um culto a Deus, que é uma celebração de uma festa, é uma porta que você entra, aquilo é um ambiente celestial. Normalmente é um ambiente de adoração. Escute, Salmo 100, a partir do versículo 1. Celebrem com júbilo ao Senhor. Olha só, prestem culto. Quem? Todas as terras. É um convite a todos, não é só para judeus. Sirvam ao Senhor com joy, com alegria. Apresentem-se a Ele, apresentem-se diante dele com música, cântico, é culto. Saibam que o Senhor é Deus, reconheça quem Ele é. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Você sabe a quem pertence. Um culto é reconhecer. Por que você vem num culto? Porque eu sei quem é meu dono. Eu venho num culto e numa celebração para celebrar aquele a quem eu pertenço. Eu não venho no culto porque é domingo, ou porque é sexta, ou porque é festa do jovem do sábado. Não, eu venho no culto e numa celebração, numa festa, porque eu sei que Ele me fez e eu sou dele. Eu pertenço a Ele. Eu vim celebrar a Ele. Eu vim cultuar a Ele. Nós somos seu povo, diz o versículo 3. E disso somos ovelhas. Somos o quê? Rebanho do seu. Ele é o nosso pastor. Por isso a gente vem para o culto. Por isso a gente vem para as festas. O que mais? Versículo 4. Entrem por suas portas com ações. Você tem que entrar aqui num culto e numa festa. Quando você chegar ali, você já tem que chegar dando graças a Deus. Você tem que passar por aquela portinha, ou qualquer outra porta onde a gente tiver, ou um portal que a gente, não importa, onde a gente tiver, você tem que entrar pela porta e falar assim, aleluia, ou glória, ou aleluia. Eita Deus, você entrou pela porta, graças te dou, porque cheguei aqui para te adorar. O que mais? Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos no ambiente, com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração. É você, são teus filhos, são teus netos que recebem a fidelidade do Senhor. Começa com você, passa para os seus filhos, passa para os teus netos, e assim vai. Deus está o tempo todo abençoando as gerações do seu povo.
Por quê? Porque nós estamos em celebração, nós estamos em culto, e quando estamos em culto e celebração, sabemos que passamos por portas onde há uma atmosfera celestial. O que é a atmosfera celestial? O céu e a terra se juntam no culto, porque Deus se assenta no trono para me ouvir pregar. Deus está ali olhando. Vamos ver se ele prega direitinho hoje, né? E os anjos também estão lá, porque os anjos gostam de atentar à pregação da palavra. E os anjos olham para o outro assim, ó. Tá bom, hein? O anjo vai dizer assim: hoje tá legal. Tá legal. Hoje tá meio coisado, né? Os anjos estão ali olhando, beleza, hoje tá show, hoje tá show. E Deus está ali sentado, escutando. Está na plateia também. É como se eu estivesse de costas para Ele, mostrando para Ele o que eu sei fazer, como filho, que Ele me treinou. E Ele diz assim: vai lá, prega. Quero ver hoje, hein? Como é que vai ser? Está entendendo, gente? Chega o Senhor, você vai ministrar a dança, você ministra, está aqui, não ministra com as pessoas. Vocês estão de costas para Deus, porque vocês estão mostrando para Ele o que vocês sabem fazer. E eles estão dizendo para o Ministério da Dança, do Louvor, da Música: vai, eu estou vendo. Vamos ver como é que vai ser hoje, hein? Você está aí, não é plateia, você também está orando, ministrando, cantando, ofertando, recebendo a palavra, porque tudo é feito, porque Ele está no mezanino principal, sentado acima, observando o que nós estamos fazendo aqui. Os céus estão presentes no culto. Você pode dizer assim: ai, hoje eu não senti nenhum arrepio, hoje eu não dei glória a Deus, eu não senti nada. Isso não significa nada, porque o céu estava presente na hora do culto. O ambiente celestial estava, anjos estão presentes no culto. Deus está escutando o que você está falando. Jesus disse: ó, eu estou no meio. Jesus pode estar dando uma observada, passando pelos bancos e dando uma olhadinha. Vamos ver, vamos ver. E aí, menino, conheço teus pensamentos. Mesmo que você não escute nada, ele está lá. Não pensou legal. Entende? Ele está presente. O Pai está sentado no seu trono, observando o que nós estamos fazendo. Ele vai ser glorificado nessa noite pela tua atenção, pela tua dedicação, pela tua oferta, pela tua oração, pelo teu cântico. Ele vai ser glorificado nessa noite porque eu estou aqui ministrando a palavra para o povo dele, para as ovelhas dele, porque ele é o teu pastor. Eu só sou aqui uma ovelha que foi tomada para ser o supervisor da sua vida, mas eu também sou ovelha. Eu estou aqui fazendo um papel como empregado de Deus, como um colaborador dele, para abençoar a sua vida. Amém? Ele também está vendo. Vamos ver se ele vai me glorificar hoje. Vamos ver se o ministério da arte vai me glorificar hoje. Vamos ver se a música vai me glorificar hoje. Eu quero receber a adoração. Vamos ver se essa pessoa vai cantar mesmo com o coração dedicado a mim, ou se vai fazer apenas um cumprimento de tabela. Eu vim no culto hoje, não entendeu que o culto é um ambiente celestial. Eu só vim no domingo porque eu não tinha para onde ir. Não entendeu que o lugar que você pensa que não tem para onde ir é um lugar onde o céu está presente. Onde você pode dizer isso de outro lugar? Amém? Existem portas, número 5, que devem ser eliminadas. Se a gente sabe que portas devem ser fechadas, portas devem ser eliminadas. Salmo 107, versículo 15 e versículo 16. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Existem portas que Deus precisa não simplesmente fechar. Existem portas que Deus precisa derrubar, porque são portas de acesso
E estas portas estão impedindo a gente de entrar no lugar que Deus quer que a gente entre. A gente, você, a gente, igreja, a gente, ministério, você, pessoa, sua família. Existem portas que Deus deseja que você e sua família acessem. Existem portas que Deus deseja que nós, como igreja, como ministério, entremos. Mas o que é que esse inimigo faz com essas portas? Fecha e põe tranca de ferro. Como a gente não sabe onde elas estão, e a gente não discerniu estas portas ainda, e não sabe onde está a tranca, Deus mesmo vem, derruba a porta e destrói os cadeados e as trancas dessas portas, e nós podemos passar livremente. Tem crente aqui nesse lugar? Tem gente. Você está entendendo? Isso é para você, filho. É para você, minha irmã. Cada vez que você alcança algo da parte de Deus, é uma porta de acesso que estava fechada e foi derrubada pelo Senhor para você acessar. Seja um estudo, seja um curso de faculdade, não importa o que seja, seja um carro, seja um emprego, seja um salário melhor, seja o que for, nada foi programado nesse mundo para que você acessasse de forma tranquila. Tudo foi programado nesse mundo para que você tivesse dificuldade de alcançar. Mas quando você alcança cada uma delas, Deus derrubou uma porta de acesso e fez você entrar. Amém? Por último, número 6 é o último. Nós servimos ao Senhor das chaves e das portas. Diga, eu sirvo ao Senhor das chaves e das portas. Eu gosto. Começamos em Apocalipse, terminamos em Apocalipse, no capítulo anterior. Jesus lá no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 7, dizendo assim: ao anjo que é o pastor da igreja, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo. Diga, ele é santo. Verdadeiro, diga, ele é verdadeiro. Santidade de Deus. Diga, santidade de Deus é a natureza dele. Diga, Deus não tolera o pecado. Ele é santo. Mas Deus também é verdadeiro. Tudo que Ele fala é verdade. Deus não fala mentiras. Diga, Deus não fala mentiras. Alguém, ainda que o povo aí do lado de fora fique tentando desdizer, desfazer, desacreditar, não importa. Deus não fala mentiras. Isto diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o Senhor da chave, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta, o Senhor das portas. Tenho posto diante de você uma porta. Quem é que põe a porta? Jesus. Ele é o dono da chave e ele é o dono da porta. Ele cria a chave e cria a porta. Ele diz: ok, meu negócio é o seguinte, não é só a porta que eu abro, eu tenho uma chave dela também. Agora, interessante, eu tenho chave. Tu acha que eu tenho chave para quê? Eu tenho chave para abrir porta. Se tem chave é porque tem porta. Se tem porta, tem chave para abrir. Então ele tem as duas coisas, a porta e a chave. Ele diz: eis que tem posto uma porta diante de você, uma porta aberta, a qual ninguém, defina ninguém. Defina ninguém. Diga, nem eu mesmo. Ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, é pequeno, é fraquinho, não tem muito dinheiro. Você é pequeno, é fraquinho, você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você foi fiel a mim, não se preocupa que a porta aberta você vai passar por ela. Porque quem tem a chave, quem abriu essa porta para você sou eu. Quem é que vai tomar a chave da minha mão? Semana que vem, culto da aliança. Traga alguém, por favor. Traga a sua família. Seja um chatinho maravilhoso, abençoado. Traga pessoas, traga amigos, traga gente.
Comprometa-se a trazer uma pessoa, sua família, ou um amigo, ou dois. Ó, vamos comigo lá, tira que sim, que sim. Vamos. Por favor. Estou te convidando, eu não quero te pedir nada. Vamos comigo. Eu não te dei um presente no teu aniversário. Eu quero que você me dê um presente nesse ano para mim, sem ser meu aniversário. Vamos comigo no culto da minha igreja. Amém? Vamos fazer um esforço para trazer muitas pessoas aqui. Sua família principalmente. Ah, mas a minha família já foi da igreja. Essa pessoa da minha família já foi da igreja. Não tem problema, convida. Quem sabe? Traz. Quem sabe Deus não faz algo? Quem sabe Deus não faz um milagre? Tudo é possível ao que crê, porque tudo é possível para Deus. Amém?